Nós vamos abrir a Escritura, ainda em pé, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler do verso 23 ao verso de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao verso de número 31. A igreja em oração. Os irmãos encontraram? Amém? Se você ainda não encontrou, o texto vai ser projetado aí também para você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós agradecemos ao Senhor, como já foi orado aqui, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que possamos pensar na Tua palavra, refletir na Tua palavra, e a mim, expositor da Tua palavra, que possamos fazer com fidelidade nessa manhã. Por isso, ó Deus, queremos, nessa hora, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, mais uma vez, aqui de forma coletiva, comunitária, família da aliança. Nós, ó Deus, reconhecemos o nosso erro, né? Reconhecemos os nossos erros, reconhecemos o nosso pecado que nos afasta de Ti e queremos pedir ao Senhor perdão, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor e suplicar ao Senhor, ó Deus, o Teu perdão por meio de Jesus Cristo. Também, ó Deus, suplicar a purificação. Nós vamos cear daqui a alguns instantes e queremos cear de consciência limpa. Não, ó Deus, em algum aspecto, com algum tipo de hipocrisia, por algum pecado não confessado. Senhor, sabemos que a nossa luta contra a carne, ela é terrível. Portanto, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, purifica os nossos corações, porque entendemos que somos indignos por nós mesmos, mas em Cristo, feitos justos, para podermos, ó Deus, ter comunhão com o Senhor. Mas nós não queremos, ó Deus, viver uma vida de duplicidade. Portanto, ó Pai, purifica o nosso coração, mas também nos ajuda a viver uma vida de santidade diante da Tua presença, ó Pai, diante da face do Senhor. E agora, ó Deus, que a Tua palavra seja um instrumento para corrigir, para orientar, para acalentar, para fortalecer, ó Deus, para direcionar o Teu povo nesta jornada em que estamos. Senhor, obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã e que a Tua palavra, ó Deus, venha, ó Deus, permanecer forte, ó Deus, vir forte ao nosso coração nessa manhã. Portanto, traga o nosso pensamento cativo à Tua presença e abençoe a igreja do Senhor reunida aqui neste lugar nessa manhã. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por absolutamente tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com vocês aqui de maneira muito objetiva. Nós temos aqui a Santa Ceia ainda para acontecer, mas eu gosto muito desse texto e eu quero pensar com vocês aqui nessa manhã sobre a seguinte temática: reagindo a tempos de crise. Esse texto se encontra aqui no livro de Atos, escrito pelo médico, historiador Lucas. Lucas foi quem narrou aquilo que acontece durante esse período chamado da igreja primitiva,
E esse período é um período muito rico de histórias, mas a riqueza maior é que nós encontramos na vida daqueles nossos irmãos que enfrentaram as lutas da jornada naqueles dias. Nós temos aqui no capítulo 4 um texto que reflete um começo de caminhada da igreja, assim chamada de igreja primitiva, diante dos primeiros desafios que chegaram a esta igreja. Aqui nós temos aqui um contexto para você entender, no capítulo 4, um pouquinho antes do verso 23, o que está acontecendo ali é que as lideranças da igreja ali em Jerusalém, e esse texto se encontra que antes da igreja se dispersar ali, no capítulo 7 e 8, quando tem a perseguição ali de Estevão e sua morte, e aí depois do capítulo 8 a igreja se esparramando ali por toda aquela região, mas até lá a gente tem a igreja localizada ali em Jerusalém. E em Jerusalém nós temos ali uma grande perseguição que se levanta, uma grande oposição. O começo do capítulo 4 mostra justamente Pedro e João, lideranças, discípulos de Jesus, sendo presos, sendo ameaçados, sendo coagidos a não falar daquilo que eles criam. E a sequência aqui que nós temos no verso 23 é justamente a sequência imediata, posterior a esses dois servos de Deus sendo libertos e se encontrando com a comunidade naquele contexto. E esse encontro, o que vai acontecer, a reação deles àquele momento, para nós, é um referencial do que fazer na época de crise, ou reagir em épocas de crise. Crise que pode ser coletiva, crise que pode ser macro, crise que pode ser micro. Às vezes as crises chegam para nós num problema de saúde que bate à sua porta. Às vezes a crise chega até você num problema financeiro que você passa a enfrentar em um país de estrutura financeira complexa. Às vezes a crise vem num momento em que o seu casamento passa a enfrentar dificuldades, ou que você enfrenta dificuldades com seus filhos, ou que você enfrenta dificuldade com seus pais. Fato é que eu sempre, quando penso na vida do ser humano de forma global e pensando no ser humano por inteiro, é rara ou raríssimas, ou talvez nunca, um momento em que um ser humano diga o seguinte: está tudo em paz na minha vida. Sempre tem alguma coisa que nós enfrentamos um desafio. Ou é na saúde, ou é financeiro, ou é na família, ou é profissional, ou é particular do seu próprio coração. Nós sempre enfrentamos desafios. Olhar para a igreja naqueles dias, quando eles reagiram diante de uma situação de crise, é referencial para nós do que fazer. Bem, também uma outra informação importante, antes de entrarmos nos tópicos, é que aqui a gente não tem imperativos. E é interessante isso, porque o apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreve, ele aplica imperativos, que é aquelas orientações: orai, abençoai, são ordenanças. Você vai perceber que esse texto não tem imperativos, não tem ordem aqui. Mas tem uma característica, tem uma vivência. A vida deles era assim, portanto, porque eles viviam assim, nós precisamos pegá-los como espelhos para viver nos nossos dias, reagindo a épocas de crise. Primeira forma como você reage numa época de crise, meu querido irmão, espelhando os nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, assim dizendo, está lá no verso 23 e 24, e eu digo para você, em primeiro lugar, reaja com oração. Veja o que diz o verso 23 e 24 para nós. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Nos textos anteriores, ali do 5 ao 21, você tem o que os anciãos e os sacerdotes disseram. Verso 24, parte A. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Meus irmãos, a primeira reação que nós temos à época de crise é a reação que precisa ser um direcionamento, um referencial para a nossa caminhada. Eles reagem com oração. Eles reagem, e é muito bonito aqui os termos que aparecem aqui para nós, e mais uma vez eu coloco para você que não é imperativo aqui, mas uma reação espontânea, natural da vida comum daquele povo. Eles reagem diante de uma dificuldade com oração, e que tem características, diz assim,
todos unânimes, uma oração que é coletiva, não era um que é, porque a gente vive um contexto assim, nossa, aquele irmão é de oração, aquele irmão é avivado. Não, todos unânimes, há um sentimento comunitário de que todos sabem que a oração é vital para a vida da igreja. Eles oram unânimes, eles oram nessa unidade, ou seja, é algo que é da igreja, da vivência da igreja. Eles oram com foco, que vai ser o conteúdo do segundo ponto, mas eles têm um foco na oração deles. E é interessante essa reação deles, porque sim, nós muitas vezes somos aqueles que planejam, que são intencionais, mas às vezes outras circunstâncias chegam a nós e que nós precisamos reagir. Como que você reage diante das situações que chegam até você? É uma coisa que eu reflito muito, porque geralmente as minhas reações, Alexandre, eu me assusto com a minha capacidade de reagir mal diante de coisas que chegam para mim de surpresa. A minha primeira tendência ela é sempre reagir mal. Aqui esses irmãos poderiam reagir com lamento, com murmuração, porque a notícia que chegou até eles vocês vão ser perseguidos se vocês continuarem pregando o que vocês estão pregando. A ameaça que chega para eles dos sacerdotes, ou seja, a principal liderança daquele povo que tinha o domínio das ações, e essa mesma liderança, se você ler o texto anterior, é a mesma liderança que havia crucificado Jesus. São os mesmos, Anás e Caifás estão ali, e eles agora ameaçam a Pedro e João. Veja, a ameaça ela é pesada. A ameaça ela é terrível, é de causar medo. Eles poderiam reagir lamentando, eles poderiam reagir instigando os irmãos ao reunir, falar assim, gente, agora é o seguinte, nós vamos pegar em arma e nós vamos para cima desse povo aí, o que sobreviver está valendo. Eles poderiam reagir de várias formas, reagir como é muito comum nas nossas reações hoje, né? Ou nesse contexto de hoje, reagir com ódio, porque eles estavam recebendo ódio. E a reação poderia ser, somos odiados, então vamos odiar de volta. A reação deles é por meio da oração. Meu querido irmão, em nome de Jesus, em primeiro lugar, quando crises chegam até você, e elas podem chegar, e às vezes, infelizmente, nesse mundo caído em que estamos, elas hão de chegar em uma área ou outra, se de repente elas já chegaram. O que Deus nos convida, e por isso esse texto está aqui para nós, é a reagir conforme o povo de Deus reage em épocas desafiadoras. Reaja com oração. Reaja com oração. Oração é a ferramenta mais poderosa, juntamente com a Bíblia que nós temos. A Bíblia, Deus fala conosco. Na oração, olha que privilégio, você vai falar com Deus. Irmão, você tem orado? Você tem sido uma pessoa que tem sido conhecida na presença de Deus em oração? Você tem ido ao altar de Deus para falar com Ele? Diante das circunstâncias que chegam até você, você tem reagido com oração? Você tem sido alguém que tem falado com Deus? Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, reaja a este mundo com uma vida de oração, em nome de Jesus. Mas aqui, esse texto é coletivo também, precisamos ser um povo de oração, precisamos ser conhecidos como uma igreja de oração, precisamos ser conhecidos como um povo que reage diante das circunstâncias sempre com muita oração, porque assim o povo reagiu diante da crise. Uma segunda coisa muito objetiva aqui, que me chama a atenção, e eu amo esse texto, vai do verso 24 ao 30, é um bloco maior, porque, em segundo lugar, reagindo a épocas de crise, a segunda reação é o conteúdo daquilo que vai no nosso coração. Reaja com aquilo que vai no seu coração. E o que vai no coração? Veja o conteúdo da oração daqueles irmãos. A partir do verso 24, parte B, e vai até o 30. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. O conteúdo da oração desses irmãos me chama muito a atenção. Lucas, de maneira brilhante e inspirada, registra o conteúdo da oração. E o que é a oração desses irmãos? O que eles estão falando para Deus? E aqui eu tenho algo interessante para pensar com vocês acerca de reagir e como reagir. O que vai no meu coração quando eu reajo? Sabe o que vai no coração daqueles irmãos? Palavra de Deus. A oração desses irmãos é uma oração regada à palavra de Deus. Porque quando eles estão falando com Deus, eles estão citando a palavra de Deus para o próprio Deus. Falando assim, Senhor, o Senhor na sua palavra disse isso, isso e isso. E eles estão conversando com Deus, tendo como por citação a palavra de Deus. Olha que riqueza de oração. Nós vemos aqui pessoas que são profundas conhecedoras da palavra de Deus, e ao orar, a palavra de Deus permeia aquilo que eles estão falando. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, meu irmão, a sua oração com Deus ela vai estar enriquecida, porque a palavra de Deus vai ser a referência daquilo que você vai estar conversando com Deus. O orador aqui, que provavelmente era Pedro, ele está citando aqui Davi, e as lutas de Davi, e ele está puxando isso para a sua realidade, dizendo que a gente, olha, no passado passaram por isso, nós estamos enfrentando isso também, Deus. Ou seja, ele está usando a palavra de Deus para ler os seus dias. Você tem usado a palavra de Deus para entender os seus dias, meu querido irmão? Porque se você não usar a palavra de Deus para entender os seus dias e para conversar com Deus, você vai ter uma visão turva do que está acontecendo. Mais do que isso, eles vão fazer a leitura dos seus dias olhando ali para os acontecimentos, e a oração deles é cheia de Jesus. É por causa de Jesus, é para Jesus, perseguiram teu servo Jesus, e eles estão citando Jesus na oração deles o tempo todo. Veja, o que eu quero mostrar para você aqui? Isso aqui é um raio-x que Lucas nos traz do coração daquela igreja. A reação é a oração, mas o conteúdo da oração é fascinante. Quais são as orações que você tem feito? Do que o seu coração está cheio, meu irmão? Do que o seu coração está transbordando? Se o seu coração está transbordando a palavra de Deus, a sua oração vai ser enriquecida por uma leitura dos seus dias, que também vai ser enriquecida, porque você vai compreender de maneira correta como reagir e não reagir de maneira errada. Porque veja, além da oração dele ser cheia da palavra de Deus, além da oração dele ser cheia de Jesus, a oração deles também é cheia do que é a interpretação correta, que faz o pedido correto também. Sabe aquela sintonia com o Espírito Santo que ele te orienta a pedir o que é o certo para um momento desafiador? E sabe o que eles vão pedir para Deus? Eles não pedem para Deus aqui na oração deles, e isso me fascina. Eles não pedem assim, Senhor, elimina os nossos inimigos. Senhor, nos livra desse mal. Senhor, nós não queremos passar por isso. Não, sabe o que eles pedem? Olha o que eles pedem, irmãos. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Veja, o contexto é desse. Mas olha o que eles pedem para eles. E concede a nós, aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Sabe o que eles estão pedindo para Deus? Coragem para enfrentar o desafio. Eles não pedindo para o desafio acabar. Poderiam pedir. Mas é interessante que nesse contexto histórico, dessa sintonia deles com o Espírito Santo, que orienta eles para uma oração que glorifica a Deus, a orientação do Espírito Santo é, o tempo agora é de pedir coragem. E eles pedem para Deus, Senhor, estamos enfrentando um desafio muito grande, nos dá coragem, nos dá intrepidez para enfrentar os desafios da nossa geração. Meu querido irmão, minha querida irmã, será que não é tempo de você pedir coragem para Deus enfrentar os desafios da sua vida? Será que não é momento de chegar para Deus e falar assim, porque, de fato, e aqui me permitam uma crítica talvez a partir do meu coração, mas a gente é uma geração que eu não vejo as pessoas orando pedindo coragem. Não vejo. Não ouço mais esse tipo de pedido. Senhor, me dá coragem. Eu não ouço. Faz tempo que eu não ouço uma oração dizendo assim, Senhor, nos dá coragem para enfrentar esse mundo.
Não ouço esse tipo de oração. E aí, o não ouço é a partir do meu próprio coração também, viu, irmãos? Eu sou o primeiro aqui. Porque refletir sobre isso é refletir como aqueles irmãos, diante das ameaças, eles se colocam e pedem para Deus direcionamento, e o direcionamento é: o tempo agora é de pedir coragem para enfrentar as lutas. Meu querido irmão, se você está enfrentando lutas particulares, se você tem enfrentado desafios no seu tempo, nesse momento, com seus netos, com seus filhos, na sua família, no seu trabalho, talvez seja a hora de virar para Deus, citando a Escritura como embasamento para você conversar com Ele e dizer: Senhor, me dá intrepidez. E além da intrepidez, tem mais um detalhe nessa oração que é bonito, porque eles oram ainda falando assim: Senhor, cura, abençoa, restaura. O verso 30 é repleto de intercessão pelos outros. A gente ora, pede coragem, e no pedir coragem a gente vai pedindo para que Deus abençoe aqueles tantos ao nosso derredor que têm enfrentado desafios. Meu querido irmão, esse bloco que vai do 24 ao 30, ele é muito rico, porque Lucas registrou para nós um raio-x do coração daquela igreja. E o coração daquela igreja era um coração de uma igreja que era cheia da palavra de Deus, cheia de Jesus Cristo, cheia de coragem e cheia de intercessão. Que a nossa oração seja repleta desses elementos. Que a sua oração, meu querido irmão, seja cheia de palavra. Que a sua oração seja cheia de Jesus. Que a sua oração seja intercedendo para que você leia os dias corretos. E talvez você esteja precisando de coragem. E a sua oração seja sempre intercessória pelos outros. Porque existem pessoas mais fracas que nós, que precisam das nossas orações. Você tem orado pelos irmãos ao seu redor enfraquecidos? Tem tanta gente ao nosso redor enfraquecida, que não tem forças. E que nós, nesse momento da nossa vida, precisamos ser fortes e orar por elas. Sempre me recordo de uma irmã querida que, já idosa, bem idosa mesmo, ela não conseguia ir na igreja. Às vezes eu ia lá visitá-la para ministrar a ceia para ela, e ela sempre falava com um lamento: ô pastor, que saudade da minha juventude, quando nada me impedia de estar na igreja, de ir para lá. E agora eu não consigo mais ir, eu não tenho força, eu não tenho mais vigor, eu não consigo ir mais. Eu não tenho forças para ir. Precisamos interceder, irmãos, por aqueles que não conseguem. Porque a idade chega, os desafios chegam para todos nós. Tudo tem o seu tempo, segundo a Escritura. Em último lugar, para a gente poder finalizar essa rápida reflexão, a gente tem o verso 31, que para mim é um verso magnífico, profundo e significativo. Esse texto, irmãos, é um texto que reflete para nós a característica que aparece na Bíblia inteira, mas aqui de maneira muito evidente. Soberania de Deus e responsabilidade humana aparecem aqui. Veja, em último lugar, reagindo a épocas de crise ou a tempos de crise. O Deus que responde às orações, o Deus que reage. Reagindo a épocas de crise, o Deus que reage à oração. Olha que coisa interessante. Verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Há uma ação de crise, de perseguição, de ameaça sobre a liderança da igreja. Essa ameaça ela é brutal. O Pedro e João são presos, são libertos debaixo do seguinte anúncio: se vocês continuarem falando de Jesus, vocês vão ser mortos. Essa ameaça se cumpre lá em Atos 12, porque Tiago, discípulo, é morto por falar de Jesus. Atos 7, essa ameaça se cumpre com Estevão sendo morto também, o diácono morto. Primeiro mártir da igreja. Aqui está no tempo da ameaça. Essa ameaça se dá e eles voltam para a igreja, se reúnem, todos resolvem orar. E o conteúdo da oração é riquíssimo. Veja, há uma ação, a reação da igreja, ao conteúdo da oração da igreja. E o texto termina com a reação de Deus. Deus reage também a tempos de crise. Deus reage à sua oração. Olha que coisa magnífica. Deus reage à nossa oração.
O verso 31 que Lucas descreve diz o seguinte: fechou a oração. Tendo eles orado, finaliza. Amém. Em nome de Jesus, amém. Diz que, e Lucas registra para nós, que o lugar onde eles estavam tremeu, como uma manifestação de que Deus ouviu e agora reagiu ao pedido deles, à oração que está sendo feita. E esse tremer vem de uma sequência de ações, porque diz que após aquele lugar tremer, todos, lembra que o texto começou com todos? Unânimes se levantaram em oração. Agora esse Deus que de maneira abençoadora também reage abençoando a todos, unânimes, são o quê? Cheios do Espírito Santo. E aí, olha que coisa linda, o que eles pediram para Deus? Senhor, nos dá intrepidez. Como é que Deus reage? Vocês pediram? Eu concedo para vocês. E o verso 31 diz que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles fazem um pedido para Deus, Deus reage atendendo o pedido que eles haviam feito. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse último tópico aqui, a reação de Deus é magnífica, porque a gente vê aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque a gente vê a manifestação desse Deus soberano em resposta ao homem, na sua responsabilidade de orar. Sim, Deus já sabe que nós vamos falar em oração, mas mesmo assim Ele determinou que nós orássemos. Ele sabia o que eles iriam falar, mas na responsabilidade humana, quando eles oram, Deus se alegra e se agrada, e reage. A reação de Deus é uma resposta com um sinal externo. A terra tremeu. Ficaram cheios do Espírito Santo, receberam o que haviam pedido. Eu quero recordar à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo que Deus continua reagindo às orações. Você pode até não sentir a terra tremendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã. O Deus a quem nós oramos não mudou 1 centímetro, 1 vírgula, desse dia para o dia de hoje. Então, meu querido irmão, você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Porque ao orar, e eu sempre penso nessa perspectiva, cuidado ao orar. Porque ao orar, Deus pode vir a responder o que você está clamando a Ele. Você está preparado? Porque Deus é Deus poderoso. É Deus que responde oração. Não é dessa geração, e Ele pode até fazer isso, mas não é dos nossos dias Ele fazer tremer a terra como fazia naqueles dias. Mas 2 coisas que aconteceram aqui nesse texto podem muito bem acontecer no nosso dia, inclusive agora, diante da nossa oração e da sua oração. A primeira delas, e que precisa acontecer entre nós, é que o nosso coração transborde da presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que você seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E que você tenha intrepidez para enfrentar os desafios que Deus tem colocado na sua caminhada. É preciso coragem, é preciso fé, é preciso oração. Que Deus nos ajude, porque a caminhada não é fácil. Não foi fácil para eles naqueles dias, não foi fácil para aqueles irmãos naqueles dias, não será fácil para nós na nossa geração. Até que Ele volte, a nossa jornada é de desafio. Mas é bonito ver a reação daquela comunidade diante daquilo que o mundo oferecia. Qual é a sua reação diante daquilo que o mundo tem trazido de aflição para a sua vida? Em nome de Jesus, reaja com oração. Reaja com uma oração profunda. E saiba que Deus vai reagir à sua vida de oração também. E é magnífico, porque eu sempre me lembro, e me permita que ainda tenho 2 minutinhos para finalizar esse momento aqui. Eu sempre me lembro de uma ocasião na porta de uma igreja que eu fui pastor durante 12 anos no interior de Goiás, em que eu lembro de estar saindo do culto de uma reunião de oração que a gente tinha durante a semana, e eu sempre lembro dessa história, porque veio uma procissão e um monte de gente ali carregando uma imagem. E era uma multidão, e eu fiquei surpreso porque, de repente, no meio daquela história, eu estava lá, porque eu estava na porta da igreja, né, e cumprimentando os irmãos, e quando aparece esse grupo de gente passando, os irmãos sumiram, assim, quando eu vi eu estava sozinho, a multidão foi passando, assim, eu estava no meio da multidão, e eu lembro de ficar impressionado com a quantidade de pessoas fazendo preces,
orações a uma imagem que não pode fazer absolutamente nada. E meu coração se entristeceu naquela cena, porque falei assim, gente, olha essa multidão clamando a algo, a uma coisa, a uma imagem que não faz nada. A imagem é muda, a imagem é cega, a imagem é surda, a imagem não pode agir. E eu falei assim, meu Deus, quantas vezes nós desperdiçamos um privilégio que temos de falar a um Deus que vê, que ouve, que enxerga, que te conhece, e que é poderoso para atender as nossas orações. Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, pode ser que a terra não trema hoje, mas que o seu coração estremeça diante da presença do Redentor. Que Ele te abençoe e que Ele cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém.